A cidade cresce com a chegada da estrada de ferro e são propostos projetos para a melhoria da cidade, entre eles um grande parque onde estaria situado o Palácio das Indústrias, hoje conhecido como Parque Dom Pedro II. Com o desenvolvimento da produção cafeeira, entre 1885 e 1900, a capital paulista passa por grandes modificações e recebe muitos imigrantes e indústrias. O palácio foi destinado a celebrar o progresso econômico de São Paulo, expondo as últimas conquistas da tecnologia e da produção industrial e agrícola da época. Posteriormente, abrigou algumas exposições artísticas. A construção se iniciou em 1911 e foi concluída em 1924, tornando-se com o tempo sede de serviços públicos administrativos. Em 1947, foi cedido à Assembleia Constituinte do Estado e mais tarde à Assembleia Legislativa, período em que os pavilhões foram descaracterizados, através de reformas. Na década de 70 foi sede da Secretaria de Segurança Pública e em 1992 passou a abrigar a sede da Prefeitura, quando a arquiteta Lina Bobardi desenvolveu um amplo projeto que compreendia a restauração do palácio, mas que não foi concluído. Atualmente o Palácio das Indústrias abriga o Museu Catavento, dedicado à ciência e cultura. Projetado por Domiziano Rossi do escritório Ramos de Azevedo, o palácio foi construído com um estilo eclético, inspirado no Castelo Mackenzie, situado em Gênova, na Itália. O palácio mescla o aspecto rude das fortalezas toscanas e castelos medievais com detalhes decorativos palacianos, do Renascimento italiano. Estão presentes também detalhes construtivos de outras origens, como a torre inspirada na Torre del Mandio de Siena. Junto à torre estão a escultura de uma quimera, animal da mitologia grega, que segurava o estandarte do palácio, simbolizando a utopia, e um dos faróis elétricos simbolizando a modernidade. Essa escultura faz alusão à mitologia grega e mescla a figura de bois representando o progresso da agroindústria. A composição geral do complexo articula-se em torno da massa principal de grande altura, cuja pureza geométrica é eliminada pela presença de vários elementos arquitetônicos: os pórticos, torrões, terraços, pináculos, beirais e esculturas. Na fonte se encontram as esculturas, alegoria da indústria e do comércio. Entre os elementos escultóricos estão guirlandas, folhas e flores que remetem à produção de café, além de escudos com o nome das principais cidades distribuidoras. Há também diversas figuras zoomórficas, como cães, carneiros, aves, bois e leões. O corpo central é a parte nobre do edifício, sobrecarregado de ornatos, relevos e grupos escultóricos. O térreo abrigava a recepção e distribuição. O primeiro pavimento, o museu permanente. O salão de festas e conferências, os gabinetes, laboratórios e administração. A ala oeste abrigava exposições de animais. Como corpos secundários, surge a oeste a ala envidraçada, além de outros dois corpos paralelos, que partem em direção ao norte do lado posterior do edifício e o claustro. Quanto ao falso claustro anexado ao corpo principal, um elemento da arquitetura religiosa, de aparência exterior rústica e atmosfera poética, era destinado a abrigar estandes de exposição, além de sua função contemplativa, com bancos paralelos aos corredores para apreciação do jardim, cujo centro é realçado por um poço. O edifício é todo de estrutura metálica e tem como revestimento os tijolos aparentes. Parte da estrutura foi importada, mas com a Primeira Guerra Mundial os elementos em ferro tiveram que ser produzidos no Brasil, dando início à produção do Liceu de Artes e Ofício no próprio palácio. Como exemplo temos as portas de ferro, trabalhadas à mão. O subsolo, no processo de restauro, foi reformado para que pudesse abrigar novos usos. Para isso foi necessária a execução de uma cortina de drenagem, contornando todo o prédio, sanando problemas de infiltração e levando luz e ventilação ao subsolo. Uma ampla escadaria à esquerda da entrada, sob abóbadas, é acompanhada por arcadas até o primeiro pavimento, possibilitando grandes aberturas. Lina Bobardi pretendia intervir no edifício para convertê-lo em um autêntico espaço público, elaborando um projeto que comportava a ideia de uma prefeitura voltada para a comunidade
e preservava as características originais do Palácio das Indústrias e de seu valor histórico para a cidade de São Paulo. O restauro contava com novas incorporações nitidamente contemporâneas. Uma nova ala teria uma grande fachada de vidro voltada para a cidade, e outra voltada ao palácio, com um grande jardim vertical, além da torre, que funcionaria como um mirante. O palácio abrigaria a prefeitura, além de outros equipamentos voltados à comunidade, como creche, auditório e restaurante. O ecletismo é a mistura de estilos arquitetônicos do passado para a criação de uma nova linguagem arquitetônica, com combinações de elementos que podiam vir da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Em geral, se caracterizou pela simetria, busca de grandiosidade, rigorosa hierarquização dos espaços internos e riqueza decorativa. A cidade de São Paulo é uma das que mais registra essa transformação da arquitetura brasileira no final do século XIX. A antiga cidade de Taipa de Pilão foi substituída por construções em estrutura metálica, revestidas de tijolos, trazidos pelos ingleses e fabricados depois pelos italianos.